tema aí. Quem não herda o reino? Nos dias de Paulo, a palavra estava para o futuro. Quem não herdará? Não herda, não herdará. Hoje eu fiz uma live muito intensa. Coloquei aí à tarde. Se você não viu ainda, assista. Tem um conhecimento muito bom acerca desse anateísmo. Eu usei essa expressão que, se não existe no dicionário, eu criei. Eu estou combatendo o anateísmo, que leva ao ateísmo. E eu fiz um desafio ao Iapoque ao Chuí. Fiz um desafio de norte a sul, de leste a oeste, ao mais alto grau do conhecimento desta terra, aonde está escrito na Bíblia Sagrada que a prostituição é uma vontade de Deus. Aonde está escrito na Bíblia Sagrada que Deus compactua com a prostituição. Aonde Deus disse assim: a prostituição é a minha vontade para o homem. Fiz esse desafio. E então, durante a live, eu não vi, se apresentou um abençoado. Eu vou ter que falar o nome dele, porque ele me desafiou lá nas escritas, botando várias vezes o mesmo trecho, né? Dizendo que lá estava. Então o desafio foi esse. Aonde está na Bíblia, escrito, de Gênesis a Apocalipse, olha a amplitude, que está escrito que a prostituição é uma vontade de Deus. Esse abençoado, o nome, ele se apresenta aí no canal, quando comenta, se apresenta como Barueques Baruque. Ele botou lá, dizendo para mim olhar, que a minha Bíblia, que eu prego, eu sou anátema, que o evangelho que eu prego é anátema. Mandou eu ler Romanos 1,18, que essa parte do evangelho foi escrito, e que, possivelmente, em Romanos 1,18 está escrito que Deus, a prostituição é a vontade de Deus. Barueques Baruque. Está atento? Vou te dar uma aula. Romanos 1,18, que ele apresentou. A ira de Deus se revela do céu contra a igreja de Cristo e os que fazem bem. Não. A ira de Deus. Olha o que ele me mostrou para calar minha boca com o desafio que eu fiz. Ele disse que essa página da Bíblia eu tinha rasgado, que eu não tinha lido isto. Então, que isto comprova que a prostituição é da parte de Deus. Olha, o defensor de que a prostituição é da vontade de Deus me apresentou esse versículo. Vou ler. Olha a aula. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Não diz aqui que Deus é a favor da prostituição nesse texto. Diz? Não. Diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Ou seja, impiedade e perversão não é da vontade de Deus. Se fizer, tenha ira. Versículo 19, para ler texto e contexto. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou a ira. Então, quando é que os eleitos conhecem a ira de Deus? É sobre a vida deles? Não, porque a ira de Deus não se manifesta no eleito. Sobre a vida dos eleitos, se errar, Deus disciplina. Mas a ira é neles, que cometem impiedade. E eles dizem que a impiedade é de Deus. Prostituição, tudo quanto é piedade, perversão, eles dizem que é de Deus. O texto que ele me deu é contra ele e ele não sabe. Versículo de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece entre o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Está dizendo toda a humanidade? Não, está dizendo tais. Quem são esses tais? Os que cometem impiedade e perversão. Versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o conheceram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vamos ler o 22. Encalcando-se por sábios,
tornaram-se loucos. De quem o texto está falando? De homens que cometem impiedade e perversão, correto? Não está falando da humanidade nem da igreja. Versículo 23. E mudaram, quem mudou? Os homens que cometem perversão, impiedade. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança, que essa doutrina está fazendo, imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, entregou tais homens à imundícia. Pode parar. Deus entregou a humanidade ou entregou tais homens? Quem eram os tais homens em que Paulo está dizendo que Deus entregou a imundícia? Eram os homens de hoje ou eram os homens que estavam cometendo impiedade e perversão? Então esse texto não justifica que a prostituição é da vontade de Deus. Muito pelo contrário, quem praticou isso, Deus, destilou a sua ira. Por isso, Deus entregou tais homens às imundícias pela concupiscência do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Quem eram esses homens aqui? Paulo disse tais, não é humanidade. Tais homens, no dia de Paulo, estavam cometendo impiedade e perversão. Como impiedade e perversão não é da vontade de Deus, o que é que Deus, como juiz, como pratica a sua justiça, fez? Penalizou aqueles homens que não era da vontade dele. Deus é soberano. Versículo de número 25. Pois eles, os homens que cometiam perversidade e perversão e impiedade, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, esse texto aqui está falando lá no capítulo, no versículo que ele me mandou, da impiedade dos homens. Vou fazer um desafio a todos os teólogos e aos defensores desta perversão. Me mostrem aonde está escrito que um homem, quando estrupa uma criança, isto foi feito da vontade de Deus. Quando vocês me apresentarem Isaías 45:7, eu vou ensinar vocês que Isaías 45:7, Deus está falando com Ciro. É só ler o versículo de número 1. Quando vocês me apresentarem que Deus disse lá em Deuteronômio, eu mato, eu firo, eu vou apresentar a vocês que aquilo era o cântico de Moisés e não Deus falando. Vou ficar aguardando. Baruque, arruma um outro versículo. Esse, já fiz a hermenêutica, a exegese. Geraldo, com a 4ª série, te deu mais uma aula. Vamos ao tema de hoje. Quem não herda o reino? Primeiro, é preciso fazer entender que o reino não tem nada a ver com aonde Deus mora. As pessoas confundem o reino, descrito na passagem de Paulo, capítulo 5, versículo 19, e que nós vamos ler daqui a pouco. As pessoas confundem o reino com vida eterna. As pessoas dizem, quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Precisa-se entender isto, o que é reino de Deus e aonde os espíritos retornarão. São diferentes. A pergunta que eu faço é, quem é que vai herdar o reino? Primeiro, o que é o reino de Deus? Vamos ler o que disse Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nota-se que o reino de Deus não tem nada a ver com coisas tocáveis, tangíveis, palpáveis. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus é espiritual. Está dentro de nós a paz, a alegria, a justiça, a paz e a alegria. Concluiu Paulo que quem vive esta paz, essa justiça, quem vive a alegria no Espírito Santo, está vivendo o reino de Deus. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse aos fariseus, os judeus, que o interpelaram-no. Olha lá, Lucas, capítulo 17,
versículo de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: ouça, não vem o reino de Deus com visível aparência. Me desculpe, eu pensei que estava na gota de sabedoria. Este é o outro programa. Está aqui. Isto é a live ao vivo, noturna. Está escrito aqui, não está? O reino de Deus não vem com visível aparência. Foi exatamente isso que Paulo estava explicando aos romanos. Não tem nada a ver com coisa tangível, palpável, visível. Não é comida, não é bebida. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus é espiritual. Vou repetir, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo de número 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E Paulo traz a revelação aos romanos, para que isso ficava subentendido, que viver o reino é ter paz de espírito. Viver o reino é ter o gozo, é ter a alegria do Espírito Santo. Viver o reino não é fazer a justiça própria que procede da lei, mas se sentir justificado pela graça de Cristo. Quem vive isto está vivendo o reino. Eu sei que é difícil de entender porque as pessoas confundem o reino com vida eterna, onde Deus habita. E você entende então que o reino de Deus está dentro do crente. O reino de Deus não deve ser buscado. O reino de Deus deve ser vivido. O reino de Deus deve ser experimentado. Se você tem paz, se você tem o gozo do Espírito Santo e se você sabe que a justiça de Deus pela sua vida já foi feita, você está vivendo o reino. E quando ou quem deixa, ou quem não vive este reino, ou quem não tem paz, ou quem não tem alegria do Espírito, ou quem não vê a justiça e sim disciplina, quem é que não herda o reino de Deus? Vamos ler? Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19. Ora, as obras de Deus são conhecidas? Não. Diz que são obras da carne. Isto não tem nada a ver com Deus. É a natureza caída. Gênesis capítulo 6 diz que Deus disse e viu: não tornarei a ferir a terra por causa do homem, visto que o homem é mau desde a sua concepção. A carne do homem é mau. E não foi Deus que criou a carne. Deus criou o espírito. Deus formou a matriz Adão para destilar ou fazer a sua ira. Deus tem o plano todo completo. Não adianta a Eva falar que não ia acontecer. Aliás, deixa eu dar mais uma resposta aqui, o abençoado. Ele disse: quem foi que levantou Ciro? Ciro era o vaso da ira. Foi levantado por Deus. Ele ia levantar Paulo? Não, os vasos da ira estão aí como instrumento. Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita longanimidade os vasos da ira. Ele vai usar quem? Quando Jesus foi traído, ele ia usar quem? Ia usar Pedro, filho da bênção? Claro que não. Na sua soberania, ele usou o filho da ira. Claro. Ora, o nome de Deus precisava ser espalhado sobre a terra. O que Deus fez? Levantou o faraó. Ele ia levantar quem? Moisés? Para desfilar a ira em Moisés? Não. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, Romanos capítulo 1, versículo de número 18, ela se manifesta sobre a impiedade e perversão dos homens, não é sobre os filhos da bênção. Então aqui diz: ora, as obras da carne são conhecidas, não são Deus, não é Deus. A prostituição não é da vontade de Deus. A prostituição
é uma obra da carne. Está escrito aí, dá para ler aí? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes. Alô, da inveja ou do ciúme? Ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja. Ô, da inveja, bebedice. Ô, do golo, ô, do golo. Não é quem toma um golozinho, não, é quem toma lá, bebe a noite toda. Bebedice, grutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito do quais eu vos declaro, como outrora eu já vos preveni. Era uma prevenção. Como tem pessoas que são ousadas, cometem. Como vos preveni, leia, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Herdam o reino ou não herdam? O Evangelho da Graça diz que não herda. E o que é o reino? Paz, justiça e alegria. Geraldo, explica para nós com um birimbau afiado. Quer dizer que quem vive na prostituição não vive como um herdeiro, não tem paz de espírito. Quem vive na bebedice, não é tomar um golozinho de vinho, tá? Eu fiz processo de fígado, tomei um cálice de vinho todo dia antes do almoço. Estava tão gostoso que acabei tomando um gole menor antes da janta. Não é a bebedice a noite toda que chega, quebra a casa e quebra o carro. Não é essa que é a bebedice. Diz que quem pratica essas coisas não é de Deus, porque se fosse de Deus, ele continuaria em paz. Pelo contrário, tanto essas coisas, esse relato que eu li para vocês, olha, idolatria, feitiçaria, prostituição, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, olha lá, inveja, bebedice, grutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito do quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdam o reino. Quer dizer, não tem paz, não tem alegria e não vê a justiça de Deus. Porque todas essas coisas aqui geram uma vida de tribulação. Quem está falando isso não é Geraldo. Isto é o Evangelho da Graça. Se alguém se propõe a pregar o Evangelho, ele tem que usar o Evangelho como base da doutrina. Isso é o fundamento colocado por Paulo. Paulo estava aqui falando com a igreja dos Gálatas, mas isto é atemporal. Isto é transcendental. Quantas pessoas que você conhece, um bom chefe de família, mas estragou a sua vida por causa da bebida, da cachaça? Isto é viver o reino? Não, isto é viver uma vida disciplinada, se for filho. Se não for filho, a ira de Deus se manifesta. Sobre os filhos da perdição, ira de Deus. Sobre os filhos de Deus, disciplina. Ele disciplina todos os que recebem por filho. E eu não quero viver uma vida disciplinada. É por isso que eu não vou usar uma obra da carne e justificar porque eu tenho prazer em dizer a vontade de Deus. Opa! A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é que você se vê livre da impureza. A vontade de Deus é essa, que vocês se abstenham dessas impurezas, da lascívia. A vontade de Deus, pregou Paulo aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 5, que vocês façam morrer a vossa natureza terrena. Ora, é para fazer morrer ou para deixar ela viva e dizer que foi Deus? Se fosse Deus, não era para matá-la. Então, todas as pessoas que estão na obra da carne, deixando-se enganar por essa aberração, por essa perversão, por esse outro evangelho anátema, que causa o anateísmo, que causa seguidores que querem massagear a sua natureza, e os filhos da perdição encontram nisto um álibi perfeito para dizer: eu estou em graça, eu posso beber o que eu quiser, e se eu não fizer o que o evangelho diz? Você vê se é uma petulância. Você pode que alguém que tem temor do Espírito Santo vai confrontar o evangelho da graça de Deus?
Ah, eu bebo o que eu quiser, e se eu não fizer isso, o que, que o evangelho de Paulo vai fazer? E o Kiko? E Deus vai me olhar de que forma? Mas só pode se manifestar a ira, porque eu jamais vou tomar uma atitude dessa com o Criador. Deus me livre. Se eu tomar uma atitude na carne, eu vou tentar me corrigir imediatamente. Claro que todos nós somos passíveis de erro, mas uma coisa é você errar e se consertar. Eu já fracassei, mas não sou um fracassado. Eu já errei e não sou um homem errado. Todos nós podemos errar. Eu sou um vaso de barro. Eu não estou aqui para olhar ninguém segundo a carne. Você errou comigo há 2 anos, eu vou trazer isso no meu coração a vida inteira, vou levar para o túmulo. Eu sou cristão. Você não deveria ter errado comigo e errou. Mas eu tenho que te dar a oportunidade, se você se levanta e você se ergue e diz, não, eu errei, mas eu não sou um cara errado. Eu quero viver o reino, eu quero ter paz. Eu não posso sustentar um ódio por alguém. Eu errei, você errou comigo há 10 anos atrás, ou eu errei com um cara há 5 anos, se passaram 5 anos e o cara ainda mantém esse ódio. Isso é uma vida de uma pessoa que não é do reino, isso não é ter paz. Ter paz é quem libera o perdão. Tem paz é quem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu sei que é muito difícil quando as pessoas te ferem, mas é muito mais doloroso para quem sustenta a espada para a guerra, e aonde você faz o ódio, a tribulação. Essas pessoas não herdam o reino, está escrito aqui. Toda pessoa atribulada, toda pessoa que quer ódio, que quer briga, que quer discussão, é uma pessoa que não está vivendo o reino, ela está dando lugar à sua carne. Porque Paulo disse, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa não herda o reino. Então, quem não herda o reino? Ora, segundo a revelação da graça de Deus, diz que todas as pessoas que praticam a obra da carne. Como é que se levanta, então, uma voz estranha e diz, se você prostituir, é a vontade de Deus, porque Deus é soberano? Claro que isso é um sofisma. Deus é soberano, mas Deus não compactua, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta. Ora, Deus é soberano e então foi Deus que entrou dentro de uma mulher, mandou ela prostituir, roubar o homem, embebedar ele, dar droga a ele, destruir uma família. Deus faria isso? Que Deus é esse que se prega então fora do conceito da graça de Deus? Um anateísmo que gera ateísmo, porque chega uma hora que ninguém não acredita mais em nada e gera confusão. E vão pegando versículos isolados, como eu já desmascarei aqui, pega Isaías 45:7 sem ler o seu contexto. Mas Isaías 45:7, Deus estava falando através do profeta com Ciro, que iria bater as nações, e nessa empreitada de Ciro, Deus iria criar o bem e o mal. Por quê? Porque a soberania de Deus tinha que prevalecer. Não entre nessa. Quem semeia, colhe. Tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, um médico está sendo acusado de matar o enteado. Ele semeou, colheu. Foi Deus? Não. Foi a sua natureza má. Ele já havia feito isso há muito tempo. Deus jamais ia fazer isto. Tá bom? Não estamos defendendo Deus. Deus não precisa defender de advogados. Nós estamos aqui mostrando para você que você deve ter discernimento, você deve proteger a tua mente, aquilo que você anda ouvindo fora dos desígnios de Deus. O homem semeou e colheu. A esposa não foi vigilante, não foi prudente, colheu também. Quanto à morte do ser humano, uma pessoa que morre baleada, meu irmão, ninguém vai nascer para semente. Uma hora a pessoa vai morrer. E para Deus pouco importa se a pessoa vai levar um tiro. Agora, Deus não vai chegar aqui e vai dizer, aquela mulher ali vai morrer hoje. Já sei. Cara, entra lá, estrupa ela, estrupa a filha, estrupa a mãe, que isso aí sou eu na sua vida. Claro que não. Isso aí são consequências da vida. E que todos nós estamos sujeitos a isso. Isto é a maldade do homem. Isto é a carne do homem. A responsabilidade. E quando você bate neles assim, igual eu bato, que eu bato em bumbum. Quando eu bato com o evangelho igual estou batendo aqui, sabe o que eles dizem? Na lei era o diabo, na graça é a carne. Ei, na lei eles falavam que era o diabo, mas sempre foi a carne do homem. Sempre foi a natureza. De Gênesis a Apocalipse,
Nunca foi diabo e nunca foi Deus, sempre foi a natureza humana. Não tem uma passagem na Bíblia que Davi, quando adulterou, Deus disse, foi eu, não vai não, Natan, pode deixar que foi eu. Tem isso? Deus disse, não, vai lá. Deus disse a ele, você fez as escondidas. Eu vou mandar fazer a luz do dia. Sabe por quê? Porque era olho por olho e dente por dente. Era esta a expressão do antigo pacto. Errou? Não era da vontade de Deus? Vai ser punido. Foi o que aconteceu. Vou falar com vocês uma coisa aqui muito séria. Vocês vigiem com a carne de vocês. Eu sei que tem muita gente procurando esse tipo de mensagem porque cai como um bálsamo, como um álibi para as suas festas banqueteadas, as suas luxúrias à luz do dia. Isso cai como uma luva para quem tem a carne desgovernada. Isso cai como uma luva para os filhos da perdição. Como Judas disse, certos indivíduos se entremeteram entre nós. Isto cai como uma luva perfeitamente. Só que desde a antiguidade, desde a lei de Moisés, a responsabilidade é do homem no terreno físico, porque a vida é feita de escolha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, desmonta essa falácia toda. Olha que trunfo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Olha essa palavra aí. Vê que proponho hoje a vida e a morte. Isso eles não mostram. E você pode ver, essa doutrina é toda baseada na lei, onde Deus era dente por dente, olho por olho. Toda baseada na lei. Agora, isso eles não mostram, olha lá. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo de número 16. Se guardares os meus mandamentos, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas a possuí-la. 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, 18. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra qual vais passando o Jordão para possuíres. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, a que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Leia vocês aí, vocês dessa doutrina. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ué, Deus deu direito aos judeus de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição? Mas como que vocês dizem que é Deus que escolhe? Não, aqui o texto não diz isso. O texto está claro que Deus colocou diante deles, aqui está a vida e a morte. Aqui está o bem e aqui está o mal. Não é que Deus criou o mal vai existir se vocês se inclinaram para outros deuses, e o bem se vocês me servirem. Eu estou colocando aí, o que é que vocês escolhem? Hein? Quem escolheu o mal? Quem é que tinha que escolher? Foi Deus que escolheu o mal para o homem? Deus disse, não, aqui está, o bem e o mal. Vocês têm que ter discernimento. Paulo ensinou aos hebreus. O alimento sólido é para os adultos que sabem discernir entre o bem e o mal. Não é a mesma coisa que vem de Deus. O bem e o mal está aí. Deus disse, aqui está. É vocês que escolhem. Deu o direito do homem escolher entre o bem e o mal? Sim ou não? Aqui diz que sim. Agora, nas coisas espirituais, o homem não se mete. Deus é soberano. Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Ninguém se mete nisso. Entrou na área espiritual, Deus é soberano. Agora, aqui está escrito que Deus deu aos judeus o direito deles escolherem. Então, quando a pessoa escolhe viver as obras da carne, quando a pessoa dá lugar à sua carne,
E Deus sempre avisa antes. Quando é que Paulo disse, vocês não usam da vossa liberdade para dar lugar à carne? É para dar lugar à carne? Paulo disse, não. Vocês foram chamados à liberdade. Agora, vede que essa liberdade não seja para dar lugar à carne. É como o meu irmão Cássio estava falando conosco. Na lei, a gente tinha um pastor para orar, a gente tinha um irmão para tomar conta da gente, tinha a missionária que trazia falsa revelação e a gente ficava com medo. Na graça, viu a liberdade e as pessoas esquecem que nós somos os nossos próprios juízes, porque o Espírito Santo aqui dentro avisa. Quem não é do reino? Quem escolhe o mal? Eis que diante de você está o bem e o mal. O bem é semear no espírito, é reduzir o teu corpo à escravidão. O mal é você entrar por essas doutrinas várias e estranhas, aonde você diz, eu vou me prostituir porque isto é a vontade de Deus. Ele é soberano. Olha a falácia. Então quer dizer que se Deus sabia que eu ia prostituir e eu me prostituí, se Deus sabia que eu ia estragar a minha família e eu estraguei, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Bota a culpa em Deus e aí eu tô safro. Ouça, você é inscrito nesse canal. Não entre nesta falácia. Isto é a voz do engano, isto não tem respaldo, não há uma passagem que corrobora com essa tese e o que está escrito aqui é o que é a verdade. Não herda o reino quem pratica tais coisas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, eu vou reforçar. Ora, as obras da carne são conhecidas. A prostituição é obra da carne, não é de Deus. Lascívia, impureza, não é de Deus, é da carne. Idolatria, feitiçaria e inimizade. E para sustentar a sua tese, ele diz, quem fez a carne foi Deus. A minha não foi. Que Deus não ia fazer uma carne feia desse jeito, com o nariz batatão desse jeito. Não é possível, né? Tudo que Deus faz é bonito. Esta carne aqui foi a junção do seu Geraldo e Dona Lourdes. Nasceu essa coisa que está dando um trabalho para os cão, não está